Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e a aula de hoje nós falaremos a respeito da biossíntese de proteínas. Porém, antes de falarmos da biossíntese de proteínas, precisamos falar da estrutura do DNA, pois a estrutura do DNA é que servirá como base para a construção das proteínas, uma vez que o material genético é que vai passar a informação de qual a composição das nossas proteínas, ou seja, é ali no DNA que nós vamos ter a receita de qual é o aminoácido, em qual sequência que será colocado na estrutura de proteína. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da replicação do DNA. Como sabemos, o nosso DNA, nosso material genético, ele é organizado na forma de cromossomos, relembrando a estrutura do cariótipo humano. Então, aqui nós temos o nosso cariótipo. Nosso cariótipo é constituído por cromossomos que estão organizados aos pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo o par de número 23 o par dos cromossomos sexuais. No caso aqui, neste slide, o que nós vemos é um cariótipo feminino, então um indivíduo 46XX. No momento da replicação do DNA, nós vamos necessitar do quê? Nós vamos necessitar de exatidão, ou seja, nós precisamos que esse material genético seja exato cada vez que ele seja replicado. Por quê? Se houverem erros nessa replicação, nós geraremos alterações nos nossos cromossomos, alterações nos nossos códigos genéticos, e isso vai resultar em um material genético defeituoso, ou seja, em mutações. Mutações sucessivas, como sabemos, podem levar ao desenvolvimento de um câncer ou à indução de morte celular. Os menores cromossomos, como nós vimos aqui nessa estrutura, os cromossomos têm diferentes tamanhos, sendo então que os menores cromossomos são constituídos por cerca de 34 milhões de pares de base. Já os cromossomos maiores, eles são constituídos por cerca de 263 milhões de pares de base. O genoma total estima-se que são constituídos por 6 vezes 10 a nona pares de base. O sistema de funcionamento do material genético, quando ele está replicando, nós vamos ter um sistema responsável pela correção, ou seja, nós vamos corrigir. Então, à medida em que replicamos este material, ele passa por um sistema de correção. Por quê? Porque no sistema de replicação, alguns erros podem ocorrer, porém, estes erros não podem prevalecer na estrutura, por isso, nós vamos ter um sistema de correção. As mutações cumulativas podem levar a situações tais como morte celular, envelhecimento precoce celular ou até mesmo o desenvolvimento do câncer, de uma neoplasia, pelo acúmulo de sucessivas mutações não corrigidas. A estrutura básica do nosso material genético, já foi tratado em aulas anteriores, ela é constituída por uma dupla fita, onde nós vamos ter os nucleotídeos, sendo que as bases nitrogenadas desses nucleotídeos encontram-se na região mais interna da estrutura, estabelecendo pontes de hidrogênio, unindo essas duas fitas entre si, e esse material ele é organizado na forma de alfa-hélice, ou seja, ele faz um giro ao redor dele mesmo, faz uma espiral ao redor dele mesmo. A estrutura do DNA foi descrita por Watson e Crick em 1953. Então, essa estrutura que acabamos de mencionar, uma estrutura em alfa-hélice, onde as bases nitrogenadas fazem pontes de hidrogênio entre si, foi feito um modelo tridimensional no laboratório deles quando descreveram a estrutura do material genético. Okay? Então, essa é uma foto bem clássica que Watson e Crick tiraram nesta época. A duplicação do material genético, ela se dá
por meio de uma duplicação chamada de duplicação semiconservativa. O que significa uma duplicação semiconservativa? Significa que nós vamos fazer a replicação de uma fita, aonde nós vamos obter, a partir desta fita mãe, duas fitas filhas, porém, uma das fitas mães permanece na cópia. Então, nós vamos ter uma fita nova surgindo a partir dessa e uma fita nova surgindo a partir desta, sendo que esta antiga fica com a nova que é gerada e esta antiga fica com a nova que é gerada, desta forma. Então, aqui nós temos essas que são alaranjadas, né, fazendo par com essas que têm um tom mais marrom, e aí elas estão fazendo, né, um par. Então, eu tenho uma fita antiga, e aí a fita complementar como uma fita nova, fita antiga, fita complementar, uma fita nova, chamada então de semiconservativa. Já foi dito num outro momento, né, que essa fita, a fita do DNA, né, ela é organizada através da ligação entre os nucleotídeos, e estes nucleotídeos são ligados entre si por meio de ligações do tipo fosfodiéster. A ligação do tipo fosfodiéster, onde nós vamos ter do carbono 5 ao carbono 3. Mas na fita que é antiparalela, ou seja, que está, né, ali no plano, como se estivesse de ponta cabeça com relação à outra, nós vamos ter a ligação sendo do tipo 3:5. Então, o ser 3' 5' ou 5' 3' refere-se à direção da ligação de fosfodiéster entre os nucleotídeos. E aí nós temos um aspecto bastante importante, né? A replicação semiconservativa, ela vai acontecer e ela acontece num sentido. Então, para que esse sentido seja respeitado, nós vamos ter que uma parte do DNA vai ser construída de forma permanente, né, de uma forma linear, que seria essa, ele vai sendo construído, à medida que a fita abre, ele vai crescendo. Né? Então, nós temos aqui uma hélice, né, que está sendo construída de uma forma linear. Só que a outra fita está sendo replicada, só que de forma descontínua. Então, nós vamos ter um crescimento contínuo e um crescimento descontínuo. Por quê? Porque a fita do DNA, ela sempre vai ser construída, a fita complementar, quando a gente está fazendo a replicação, sempre no sentido 3', 5', porque ela é construída no sentido 5', 3'. Então, ela vai usar como molde o sentido 3', 5', para ser construída do 5', 3'. Só que para que isso aconteça, essa já está no sentido 3', 5', e vai ser construída a fita complementar na forma de fita antiparalela 5', 3'. Então, à medida em que isso se abre, essa fita nova, né, essa fita filha que está sendo construída, cresce linearmente, continuamente. Porém, a outra fita, que faz par com essa, né, e que agora está sendo replicada, mas anteriormente esse era o par, está no sentido antiparalelo. Então, ela está no sentido 5', 3'. Só que o que eu disse para vocês é que a fita que está sendo nova, né, que está sendo construída, ela é construída no sentido 3', 5'. Né, utilizando, né, a base da fita no sentido 3', 5', e sendo construída, né, no sentido 5', 3'. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, à medida em que a fita se abre, né, na forma de forquilha, que ela se abre para que ela seja replicada, nós vamos replicar, nós vamos copiar do ponto, né, de abertura
para baixo. Por quê? Porque ela é construída no sentido 3 para 5. Então, como essa fita está 3 para 5 nesse sentido, ela vai ser construída descontinuamente, porque cada vez que abrir, ela vai ser construída do ponto, né, onde abriu para o sentido 5'. Aí, à medida que abrir mais um pouco, ela vai ser construída do ponto que abriu, que é o sentido 3', para o sentido 5'. Então, ela vai sendo construída descontinuamente. E a outra, que já está orientada no sentido 3 para 5, à medida em que vai abrindo, ela vai replicando continuamente. Quem descobriu isso foi um estudioso japonês chamado Okazaki. Por isso, então, ele percebeu que nós tínhamos uma fita que crescia continuamente e a outra fita que crescia descontinuamente, que crescia por fragmentos, ou seja, replica, une uma com a outra. No final, nós teremos duas fitas inteirinhas, mas essa foi construída por fragmentos que depois vão sendo unidos. Tá? A gente tem a DNA ligase que vai fazendo essas ligações e ele vai virar uma fita única. Tá? Mas a princípio, quando vai sofrendo o processo de replicação, ele vai sendo replicado por partes, por fragmentos. Por isso, então, isso foi chamado de fragmentos de Okazaki. Então, nós temos a extremidade voltada para a forquilha, que cresce continuamente, e a outra extremidade descontínua, que cresce por fragmentos, chamados fragmentos de Okazaki. Na célula humana, os fragmentos vão se formando na unidade de mais ou menos 130 a 200 nucleotídeos em cada fragmento. Para que se inicie o processo de duplicação, nós vamos ter os primers inicializadores, ou seja, aquilo que vai dar o start de início. Agora precisa replicar o material genético, porque posteriormente vamos entrar em divisão celular. Lembrando das fases de divisão celular, onde este start vai ser dado, né? Seria a fase S da intérfase. A intérfase é dividida em G1, S e G2. O período G1 é o período de trabalho celular, onde a célula está trabalhando, exercendo suas atividades. No período S, S significa sínteses, né? Então, o período de síntese, aonde nós vamos então fazer síntese de novo material genético para que então possamos, né, replicar a célula. Então, período de síntese, síntese de novo material genético para então posteriormente replicar. E aí o período de G2, onde já duplica as organelas, prepara propriamente os elementos que participarão da divisão celular, e aí sim entra na divisão celular, seja ela mitose ou meiose. Tá? Mas o período em que este processo está acontecendo lá no ciclo celular seria no período da intérfase, período S. Ok? Aqui nós temos um outro esquema, né? Onde nós vamos tendo a fita nova, né, crescendo continuamente por meio de uma enzima, né, que está abrindo, né, nós vamos tendo primeiro, né, a helicase, que é uma enzima que vai desfazendo a alfa-hélice, né, então vai abrindo as hélices. Depois nós temos a DNA polimerase, que vem, né, à medida em que vão se desfazendo as pontes de hidrogênio, a fita vai se abrindo. Por que chama sentido da forquilha? Porque se nós olharmos para isso, quando a fita abre, né, parece uma forquilha. Então, nós vamos tendo, né, a construção da fita continuamente, guiada aí pela DNA polimerase. E aqui nós vamos ter, né, a DNA polimerase fazendo a construção da fita, só que no outro sentido. Por quê? Porque nós temos que construir sempre, né, com a fita mãe aqui, ó, no sentido 3', 5'. E aqui, daqui para cá, nós temos o sentido inverso, né? 5', 3'. Então, para que a gente possa construir, eu tenho que ir do sentido 3' para 5', construindo a fita antiparalela do outro lado. Então, nós vamos construindo por fragmento.
Como eu disse para vocês, nós temos uma enzima que se chama DNA ligase, que à medida em que os fragmentos vão se formando, ela vai então unindo esses fragmentos, fazendo com que isso se torne, né, uma fita única, e no final, quando nós terminarmos a replicação, teremos duas fitas iguaizinhas, tá? Teremos duas fitas semelhantes. Bom, agora nós vamos falar então do processo de transcrição. No processo de transcrição, nós vamos, né, ter o DNA como o molde. Então, o DNA servirá de molde para que a gente obtenha as informações necessárias de quais serão os ingredientes para fabricar uma proteína. O processo de síntese proteica, como vocês já sabem, ele acontece na estrutura do ribossomo. Só que nós temos que levar lá para o ribossomo qual é a matéria-prima necessária para fabricar a proteína, ou seja, quais são os aminoácidos que serão colocados na sequência para que então ocorra a síntese proteica, né? E essa informação está no material genético. Então, por isso, o DNA é o nosso molde. Mas esse DNA não pode sair do núcleo, porque ele é a minha central de receitas. Não significa que ao fazer a síntese de uma dada proteína, eu não precise mais daquela informação. Até porque mesmo em enzimas, nós não temos uma enzima para cada função realizada no nossas reações celulares. Nós vamos ter centenas, às vezes milhares de enzimas do mesmo tipo para fazer determinados trabalhos. Então, nós acessamos essa informação constantemente. Portanto, essa informação não pode sair do núcleo. O gene, né, contido ali na informação do material genético, deve estar preservado no núcleo. Então, o núcleo, né, vai preservar para a gente aí esse material genético, que é o DNA, que servirá de molde para a construção das nossas proteínas. Por isso, cada vez que nós precisamos construir uma proteína, nós vamos lá no DNA e vamos copiar a informação e levar a informação para o citosol, para encaixar lá na estrutura do ribossomo, na forma de RNA. Então, o RNA mensageiro é um tipo de estrutura formada para copiar a informação que está no DNA e levá-la para a zona de leitura, que seria o ribossomo, ok? Então, a RNA polimerase, que é a enzima que vai fazer a síntese da estrutura do RNA mensageiro, né, que é chamado então de processo de transcrição. O que significa transcrever? Copiar. Né? Se eu escrevo aqui no meu slide, está escrito algumas coisas. Se vocês estão fazendo uma anotação, copiando, por exemplo, a informação que vocês estão vendo nesse slide, vocês estão transcrevendo esta informação. Então, o RNA mensageiro vai transcrever o que está lá no molde, na região do gene, né, que é aberta no momento de uma transcrição. Então, o nosso DNA ele tem informação para muitas coisas. Só que num dado momento eu preciso de uma informação. Então, esse DNA vai ser aberto somente na região onde nós vamos precisar copiar aquela informação, como nós temos neste esquema. Tá? Então, nós vamos abrir o material genético e vamos copiar o RNA mensageiro, ó, sendo fabricado, guiado pela RNA polimerase, né? A estrutura se abre, só que ela continua fechada aqui e fechada aqui. Por quê? Porque nós estamos copiando a informação que está nesta região da estrutura do DNA. E o que essa região é? É um gene. É um gene. Então, nós temos aqui um gene, que é onde estão as informações genéticas, né, os códigos, que lá no meu ribossomo vão ser lidos e traduzidos como uma proteína, ou seja, cada conjunto de códigos aqui equivale ao ingrediente que vai na proteína, ou seja, qual é o aminoácido em qual sequência que vai sendo colocado na estrutura da minha proteína, ok? Então,
né, voltando aqui ao slide anterior, o DNA está servindo de molde para a nossa estrutura de RNA mensageiro. A RNA polimerase não requer um primer. Nós temos outras maneiras, na verdade, de direcionar a abertura do gene. Ela pode ser por diversos fatores, tais como uma ligação hormônio-receptor, um segundo mensageiro. Então, nós temos os códigos, né, de informações sendo passadas pelo nosso material genético de forma, né, a abrir o gene na região específica onde vai ser então transcrito o material. Falando um pouco da síntese, né, dos RNAs que nós temos, o RNA ribossômico é uma estrutura que vai estar na estrutura do próprio ribossomo. O ribossomo, vocês devem lembrar, né, das aulas de biologia geral, o ribossomo ele é constituído por duas subunidades de proteína, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E na estrutura dessas subunidades, nós temos a estrutura do RNA ribossômico. A síntese de todo o ribossomo é feita no nucleolo. Então, a região do nucleolo, aquela estruturinha que nós temos dentro do núcleo, é responsável por sintetizar o ribossomo em toda a sua estrutura, na sua estrutura proteica e na sua estrutura de RNA. Então, o nucleolo, né, dá origem aí ao RNA ribossômico, ou seja, da estrutura inteira do ribossomo, inclusive nessa estrutura de RNA ribossômico. Já o RNA mensageiro e o RNA transportador são produzidos no nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? É a região do núcleo, né? A região do coloide, do líquidozinho ali, né? Onde nós temos substâncias, reações químicas acontecendo no interior do núcleo. Então, o RNA mensageiro ele é formado à medida em que há necessidade, né, de se fazer o processo de transcrição. Então, o RNA mensageiro não é algo que está previamente formado. Eu tenho as bases ali, né, no meu nucleoplasma, né, ali na região do coloide, ali do núcleo, e à medida em que faz um pull, né, abre a estrutura de um dado gene, que será transcrito agora, a RNA polimerase, à medida em que passa por aqui, vai promovendo ligações entre bases nitrogenadas, né, bases nucleotídeos, né, que estão aqui disponíveis. Então, à medida em que eu tenho uma base, por exemplo, C, a gente copia aqui como G. A gente tem uma base A, copia como U. Tem uma base T, copia como A. Tem uma base G, copia como C. E assim sucessivamente, a estrutura do RNA mensageiro vai sendo construída. Então, o processo de transcrição, nós vamos ter a iniciação, que é quando a estrutura se abre e inicia-se o processo guiado pela RNA polimerase, e aí nós vamos tendo a elongação, ou seja, essa fita vai se construindo, né, e se concluindo. Chegou no final dessa elongação, nós temos o que é chamado de terminação, terminou o processo. A fita de RNA mensageira produzida seguirá em direção a esse poro, ó, o núcleo. Ele é feito por uma membrana porosa, então tem vários poros, tá, na estrutura do núcleo. O RNA mensageiro, à medida que é produzido, sai pelo poro e vai em direção ao citoplasma. À medida em que terminou, né, a processo de transcrição, o RNA mensageiro seguiu, essa estrutura volta a se espiralizar, volta a se enrolar, como aqui nessa forma, tá? Então, ele volta a se enrolar. Então, terminou, liberou, né? O RNA mensageiro seguiu. Em qual direção que acontece o processo de transcrição? A transcrição acontece no sentido 5' 3', tá? Então, a direção da fita mãe que vai ser transcrita é no sentido 5' 3'. O RNA é construído em forma de uma fita única, tá? Ele não é fita dupla somente o DNA. O RNA mensageiro é construído na forma de uma fita única. E essa fita, então, segue para o citosol, né, para ser lido lá na estrutura do ribossomo. Ok? Então,
quando isso, né, chegar lá na estrutura do ribossomo, o que nós vamos ter, né? Aqui isso é a RNA polimerase, né, fazendo a construção, só para ilustrar, né, construindo a estrutura do RNA mensageiro, ok? E aí nós vamos seguir lá para o ribossomo. Então, lá no ribossomo, né, nós vamos ter a estrutura de ribossomo de procariontes, né, um pouquinho diferente de estrutura de eucariontes. Em procariontes, o RNA mensageiro, à medida em que ele vai nascendo, ele já se acopla no ribossomo. Por quê? Porque em procariontes, né, nós temos os ribossomos e o material genético, todo mundo ali disperso no citosol, porque nós não temos divisão disso em compartimentos. Não tem um compartimento núcleo e aí os ribossomos estão lá na região do citosol. Tá tudo junto e misturado ali na estrutura, né, de uma célula procarionte. Já numa célula eucarionte, nós vamos ter divisão, né, de setores. Então nós temos setor núcleo, setor citoplasma. Os ribossomos, nós vamos ter muitos deles aderidos na estrutura do retículo, dando origem ao retículo endoplasmático rugoso, onde boa parte da síntese proteica acontece. E o material genético dos eucariontes está dividido em estruturas chamadas de eucromatina e heterocromatina. O que significa eucromatina e heterocromatina? Nós vamos ter estruturas no nosso material genético que vão estar mais espiralizada, ou seja, vão estar mais enroladinha. Por quê? Porque eu tenho alguns genes que não vão ser necessários para aquela célula. Por quê? Porque nós vamos ter células que vão ter papéis diferentes. Então, nós temos células que vão ter, por exemplo, fígado, ele tem uma função, uma estrutura celular, uma função. Baço tem outra, pâncreas tem outra, medula óssea tem outra, cérebro tem outra, pele tem outra, músculo tem outra. Então, nós vamos ter, claro que determinados genes vão estar ativos em todos os tipos celulares, porque todos os tipos celulares, por exemplo, precisam de enzimas para a produção de energia. Porém, existem condições que são próprias daquele tecido, ou seja, ele vai precisar de enzimas específicas para realizar determinados trabalhos específicos naquele meio. Então, nós vamos ter, né, a estrutura aí, né, dos eucariontes da eucromatina e da heterocromatina. Então, a eucromatina e a heterocromatina são estados da cromatina, mais condensada ou mais descondensada, sendo que a heterocromatina, né, é quando nós vamos estar no estado, né, condensado, ou seja, os genes estão inativos. Tá? Então, o estado de heterocromatina são, né, é o estado da cromatina, né? Então, nós vamos ter o DNA, mais as proteínas, né, que são as histonas, ali o DNA enroladinho ali nas histonas, no estado mais condensado, ou seja, esses genes não são genes que nós vamos acessar, eles estão inativos nesse tipo celular. Já os que estão no estado de eucromatina são aqueles aonde os genes vão estar mais acessíveis, ou seja, o DNA não está tão espiralizado nessas regiões, está mais descondensado, mais afrouxado em sua estrutura, o que facilita, né, o acesso na hora de fazer um processo de transcrição e tradução. Tá? Então, isso é um processo importante também. Então, o ribossomo, que vai ser a estrutura que nós vamos ter lá no citosol, nos procariontes vai ser meio que direto. À medida que produz o RNA mensageiro, como o DNA e o ribossomo estão do ladinho do outro, à medida que o RNA mensageiro vai sendo produzido, ele já vai se encaixando no ribossomo e sendo traduzido. Já no processo nos eucariontes é mais complexo, então nós vamos ter, né, o estado de eucromatina, que vai ser o estado onde os genes estão acessíveis, nós vamos ter o processo de transcrição, aí nós vamos para o citoplasma e aí lá sim encontraremos o ribossomo, né, para então fazer o processo de tradução.
Tá? Então, a tradução, né? O RNA mensageiro, ele é chamado de monocistrônico. O que é isso? Ele é lido numa única direção e ele é uma fita única, né? Então, monocistrônico. E aí nós vamos ter a região, né, 5' não traduzida, que vai direcionar a região de inicialização. Ou seja, nós vamos ter um códigozinho que vai significar aqui começa. Tá? Então, nessa fita, ao ser traduzida, nós vamos ter um código que significa aqui se inicia. Então, o código genético, ele é um alfabeto de 4 letras. Quem são essas 4 letras? Aquelas basezinhas que dão nome para o nucleotídeo, né? Então, adenina, guanina, uracila, timina, citosina, né? Ah, mas você falou 5 nomes. Falei, é porque no DNA nós temos adenina, timina, guanina, citosina. No RNA a gente tem adenina, uracila, guanina, citosina. Lembra que T é exclusivo de DNA e U exclusivo do RNA. E nós vamos traduzir isso para um alfabeto de 20 letras. O que significa isso? Os aminoácidos, né? Então, nós vamos traduzir em aminoácidos. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que cada sequência de código vai equivaler a um conjunto de aminoácidos. Então, o que é isso? Esse código aqui, por exemplo, UUU, ele significa fenilalanina. UUC também significa fenilalanina. Ou seja, eu tenho mais de um tipo de código para determinados aminoácidos, porque se vocês repararem, nós vamos conseguir fazer 64 combinações de 3 em 3 das bases, sendo que elas podem se repetir, né? Então, nós temos, pegando os 4 nucleotídeos, combinando-os de 3 em 3, é possível fazer 64 combinações. Só que nós temos 20 aminoácidos que são codificados pelas 64 combinações. Então, o que isso significa? Significa que nós vamos ter determinados aminoácidos que são codificados por várias combinações de códigos. Então, a serina, por exemplo, né? A serina, nós temos aqui 4 tipos de códigos que codificam o aminoácido serina. Então, nós temos aí essas possíveis, né, variantes. Como que foi construído, né, essa tabelinha? Então, esse código ele é chamado de código universal, ou seja, todos os sistemas biológicos codificam de igual forma. Tá? Então, todos os sistemas biológicos, uma bactéria, uma ameba, uma estrela do mar, um cachorro, uma planta ou a gente, se você ler lá, o código, vamos pegar qualquer um aqui, CUU significa o aminoácido leucina. Vai significar leucina no cachorro, na estrela do mar, na ameba, na bactéria, em qualquer um, né? Então, o material genético tem um código universal para todos os seres vivos. O que faz a ameba ser ameba, a bactéria ser bactéria, cachorro ser cachorro, plantinha ser plantinha? A maneira, com a complexidade de quantas proteínas vai se formar e em qual combinação nós vamos colocar esses aminoácidos para dar complexidade nas proteínas que são formadas, nas reações químicas que, ao formar estruturas de proteínas ativas como enzimas, vão ser possíveis de se realizar. Mas o código de base da vida é o mesmo. Tá? Então, o código para fabricar serina é ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, em qualquer organismo vivo. E este código nunca vai codificar outro aminoácido. Então, a gente tem 4 tipos de códigos que significam serina. Mas este código, por exemplo, aqui, UCU, ele não vai significar, num dado momento, tirosina, por exemplo. Ele sempre vai significar serina. E eu tenho 4 tipos de código que podem significar serina. Mas eu nunca vou ter um código trocando o aminoácido que ele equivale. Tá? Então, o código ele é universal. O CU será traduzido, né, em serina sempre em todos os organismos vivos. Só tem um tipo de variação que acontece em mitocôndria que eu comento um pouco mais à frente. Nós temos um código,
né, que é universal também, né, que é o AUG, esse código AUG, que significa o aminoácido metionina, ele é o código de início. Toda proteína começará com AUG, né, a síntese de uma proteína, né, vai começar com AUG na ponta do código, significando a primeira entrada do aminoácido metionina e depois à frente vem os próximos códigos. E nós temos um código que não vai significar nada. São esses que estão em vermelho, que significam stop, ou seja, terminou a construção da proteína, código de parada. Tá? Então, o AA, o AG ou o GA. Tá? Como que a gente acha os aminoácidos equivalentes nessa tabela? Então, nós temos aqui ó, a primeira letra, a segunda base, né, são as bases, e a terceira base. Como que a gente procura isso? Vou chutar qualquer coisa aqui e a gente procura junto, tá? Então, vou falar aqui. Qual é o código, qual o aminoácido que equivale ao código CCA? Então, eu quero procurar CCA agora. Então, vamos lá. Primeira letra C, né? Então, CCA. Então, primeira letra é C. Se a primeira letra é C, vai estar dentro desse quadrante aqui. Tá? Então, se a primeira letra é C, significa que vai estar por aqui, tá? Dentro deste quadrante aqui, que vai estar o C como primeira letra. Se vocês separarem, ó, todo mundo que está dentro desse quadrante tem o C como a primeira letra. Qual que é a segunda letra do que eu falei? Eu falei CCA. Então, a segunda letra é C. Se ela é C, a segunda letra é C, vai estar dentro deste quadrante aqui, porque eu já separei o quadrante da primeira letra C. Agora, o da segunda letra que é C. Então, vai estar por aqui. Então, vai estar por aqui. CCA. Eu já achei ele aqui, mas eu quero mostrar o raciocínio. Então, primeira letra, eu identifico em qual fileira que vai estar aqui. Segunda letra, que é o outro C que eu falei, vai significar aqui. Então, eu estou cruzando onde que essas informações estão se encontrando. Primeira letra, segunda letra, CCA. Aí, aonde que eu localizo o A? Bom, você já está enxergando, ele está aqui, mas eu também vou pegar a terceira letra na linha. Tá? Então, a terceira letra está na linha. Se você olhar nessa linha, todo mundo tem como terceira letra a letra A. Tá? Então, tá aqui, ó, a letra A. E aí, então, a gente chegou aqui, ó, é a prolina. Tá? Então, o que a gente estava procurando tá aqui. Tá? C, C, A. Primeira letra eu localizo assim, segunda letra aqui, terceira letra aqui na linha. Tá? Então, por isso que está escrito aqui, ó. Primeira base, segunda base e terceira base. Tá? E aí a gente localizou C, C e na linha A, CCA, prolina, aminoácido prolina, significa o código CCA. Okay? Então, à medida em que os códigos vão sendo colocados, nós vamos então equivalendo aos aminoácidos. Então, como eu disse para vocês, são universais nas correspondências, exceto nas mitocôndrias, onde nós temos alguns códigos que vão ter aminoácidos equivalentes de forma diferente. Lembrando que a mitocôndria é uma organela que possui DNA próprio, ribossomos próprios, faz sua própria síntese proteica, acredita-se inclusive tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos, que tenham tido origens endossimbiótica, ou seja, eram organismos de vida livre, organismos procariontes de vida livre, e que foram fagocitados e passaram a incorporar uma dada célula. Tá? Então, as mitocôndrias vão ter algumas coisinhas que nas correspondências vão variar um pouquinho deste código universal que nós vimos, mas os outros organismos, como um todo, respondem da mesma maneira. Código de início, AUG, código de parada podem ser 3, o AG, o AA ou o GA. Aqui não equivale a aminoácido nenhum, significa stop, parou. Não vai ter significado nenhum. O primeiro código, que é o AUG, como nós vimos na tabela, significa o aminoácido metionina. Então, o código de início aqui, ó, significa metionina, ok?
E nós vamos ter o quê? Como que esse material vai ser trazido? Como que esse aminoácido, né, é trazido para, então, se fazer a síntese da proteína? Ele é trazido através de um RNA chamado de RNA transportador. Tá? Então, a estrutura do RNA transportador é que vai trazer, né, vamos ver aqui neste esquema, né, a estrutura do dos nossos aminoácidos. Então, o que o RNA transportador tem? O RNA transportador, tá? Ele é um código complementar no RNA mensageiro. Então, ó, aqui está a estrutura do ribossomo, aqui está a fita do RNA mensageiro. Tá? Então, aqui está o RNA mensageiro. À medida em que nós vamos fazendo a leitura no RNA mensageiro, então, por exemplo, aqui tem um G, um C e um A. O RNA transportador tem o código complementar. Então, quem que se liga com o G? O C. Quem que liga com o C? O G. Quem que liga com o A? No caso aqui seria o U, né? Então, aqui nesse desenho aqui não tá dando para ver exatamente, mas seria um U aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? O RNA transportador, ele possui o código de complemento com a fita do RNA mensageiro. Então, se aqui na fita do RNA mensageiro tá U, C e C, o que eu tenho lá no RNA transportador? A, que vai ligar com o U, G, que liga com o C, e o outro G, que liga com o outro C. Então, o código aqui, UCC, vai vir como aminoácido não, né? Código complementar AGG. E este traz consigo um aminoácido, tá? É que aqui nós já estamos vendo a saída, tá? E aqui a entrada, porque eles estão entrando nesse sentido, né? Então o aminoácido já entrou, já foi trazido, né? Já compôs a estrutura da proteína. Aqui vocês estão vendo a proteína saindo pronta, ó. Então, aqui é a estrutura da proteína saindo pronta. Okay? Então, nós vamos tendo aqui os aminoácidos, ó, um se ligando com o outro, né? E isso vai se dar por meio da ligação peptídica, já estudada em estrutura de proteínas, tá? Então, à medida em que os aminoácidos vão sendo colocados, trazidos, né, pelo RNA transportador, que está vindo com o código complementar da estrutura do RNA mensageiro, que está aqui no ribossomo, nós vamos chegando com os aminoácidos na sequência. E aí, eles estando um do ladinho do outro, vai acontecer a ligação peptídica. E aí nós vamos formando a estrutura, né, primária de uma proteína. Aqui, ó, o próximo RNA transportador chegando, né, vai acomodar aqui, com isso trazendo o aminoácido, né, ligado a ele, posicionando, que vai se ligar com este aminoácido por ligação peptídica, e aí nós vamos tendo a construção da estrutura da proteína, construção da estrutura primária de uma proteína. E aí, então, essa proteína, ao se desligar, né, ao terminar o processo de síntese, né, vai, então, dar origem, né, às demais estruturas, secundária, terciária, quaternária, depende, né, de qual vai ser a função e a estrutura final desta proteína. Mas é aqui que nós estamos construindo, né, a estrutura inicial, né, de uma proteína. Então, o que nós vamos ter aqui? O código, né? Cada 3 basezinhas nitrogenadas, né? Cada 3 nucleotídeos, aqui do meu RNA mensageiro, significa, né, um código complementar no RNA transportador, que recebe esse nome porque transporta o aminoácido equivalente que virá para cá. Então, cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro significa um códon. E cada 3 bases nitrogenadas que vão complementar aqui a ligação se chama anticódon. Então, nós temos o códon e o anticódon, que é o que vai se ligar aqui com o códon e com isso trazer o aminoácido. Ao desempenhar sua função, né, ou seja, ele chegou até aqui, se ligou, trouxe o aminoácido. Aí esse aminoácido vai fazer ligação com o próximo que vai chegar depois. Terminou de fazer a ligação, ou seja, o aminoácido se desliga daqui
para se ligar com o próximo aminoácido e com isso ir saindo a estrutura da proteína, o RNA mensageiro, que já cumpriu o seu papel de trazer o aminoácido até aqui, ó, como esse, ó, vai sair vazio, ó. Tá saindo vazio aqui. Ele vai embora, vai lá para o citosol, né? Vai ficar solto aqui no citosol. E aí o que acontece? À medida em que a gente degradar proteínas ou que a gente se alimentar e vierem aminoácidos para essa célula, essa região que está vazia volta a ser ocupada por aquele tipo de aminoácido, porque essa região tem uma afinidade específica para o aminoácido X, que é o aminoácido de correspondência deste anticódon. Okay? À medida, então, que numa próxima síntese proteica, e aí ele já tiver recuperado o aminoácido aqui, e aí esse anticódon for requerido, esse RNA transportador virá, se encaixará aqui novamente, né, com o códon, deixará disponível o aminoácido para servir à síntese de uma outra proteína, e assim sucessivamente. Okay? Então, nós vamos ter aí a síntese proteica, né, acontecendo desta maneira, tá? Então, nós vamos ter uma enzima que se chama aminoacil RNA transportador, né? Esse Tzinho de transportador sintetase, que vai catalisar as reações para que os RNAs transportador, né, e aminoácidos específicos se liguem, ou seja, para que ele fique disponível lá com o aminoácido correspondente, né, aquele anticódon para se ligar no códon específico, para numa próxima síntese proteica. Como nós vimos, o ribossomo é a bancada de trabalho da síntese proteica, ou seja, a síntese proteica, né, a tradução do material genético, acontece ali na região dos ribossomos. Okay? Aí nós vamos ter, né, a formação da estrutura primária, né? Então a estrutura primária se deu pelo código genético, pelo gene, que foi transcrito, né, na forma de RNA mensageiro, foi até o ribossomo, lá no ribossomo aconteceu o processo de tradução, que é a síntese proteica propriamente. E aí nós temos a estrutura primária, que aí depois a interação entre os aminoácidos, aí depende da característica de cada aminoácido que nós vamos ter ao longo, né, dessa cadeia de estrutura primária, vai então seguir para as outras formas de estrutura de proteína, já estudado em tópico específico sobre proteínas, ok? Vale relembrar, né, caso vocês queiram rever, ok? Então, né, nós tivemos com isso o avanço da biologia molecular, né, que foi o projeto Genoma Humano, né, como eu disse para vocês, o genoma humano avançou muito, principalmente depois de 1953, com a descoberta, né, da estrutura, desvendada a estrutura do DNA, quando Watson e Crick publicaram o seu artigo, né, sobre a estrutura do DNA humano, e aí depois houveram os projetos Genoma Humano, para que houvesse sequenciamento, né, hoje já se conhece o papel de cada gene, o sequenciamento, em qual tipo de estrutura está envolvido aquele gene, a medicina genômica, né? Hoje é possível da gente ver um monte de polimorfismos, ou seja, variantes que nós temos no material genético de cada indivíduo, né? Origem de doenças, né, importantes, como inclusive a obesidade, hoje já é possível de se verificar por polimorfismo de genes, indivíduos que têm tendência a desenvolver obesidade ou não, entre outras doenças, mesmo a capacidade, né, de metabolização de fármacos, velocidade de metabolização de fármacos varia entre indivíduos por expressão de determinadas proteínas específicas de metabolismo de passagem de fármacos. Então já é possível, né, por estudos genômicos verificar, né, os polimorfismos que o indivíduo tem, para ver se ele vai ser um bom ou mau respondedor a determinado fármaco ou ajuste de dose, entre outras coisas. A terapia gênica, né, já é possível hoje dentro de engenharia genética, que são as correções de defeitos genéticos, problemas, né, com algumas recombinações ilegítimas que acontecem no material genético. Então já se tem avançado bastante também com relação à terapia gênica, à chamada engenharia genética. Ok? Com isso, então, encerramos por aqui a aula de biossíntese de proteínas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e até a próxima.